pode falar do Galo? Podemos. Vamos falar do Atlético, que só vai jogar daqui a uma semana, quinta-feira que vem, contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Galo ainda tá muito pertinho do grupo que classifica pra Libertadores, Mauricinho. Filipão vai ter tempo pra treinar. Muito ou pouco tempo? Muito. Então, já que o Galo tá trabalhando, vamos fazer o seguinte. Vamos ao vivo pra Cidade do Galo com o nosso repórter Guilherme Frossá, porque o Filipão vai ter uma baixa pro próximo jogo. Boa tarde, Frossá. Sim. Fala pessoal, um abraço para todo mundo nesse GE especial de Dia das Crianças. Pois é, tô aqui para confirmar um desfalque que o Galo terá no próximo jogo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira lá em São Paulo. O Mariano não estará à disposição porque ele teve uma lesão muscular confirmada. Ele saiu do jogo contra o Curitiba sentindo dores na região, teve uma lesão na coxa direita confirmada e já está em tratamento. Quem deve jogar em São Paulo? Pedrinho e Batalha. Os dois não jogaram contra o Curitiba, o Batalha com dores no joelho direito e o Pedrinho com um incômodo na coxa direita. Os dois ficaram fora, mas estão fazendo trabalhos físicos. O Pedrinho hoje até correu em campo aqui na Cidade do Galo e devem sim estar à disposição do Filipão em São Paulo. Vamos falar um pouquinho do próximo jogo do Galo como mandante, que é nada menos do que o clássico contra o Cruzeiro no dia 22. Muita expectativa para esse jogo. Nesse momento há uma discussão em relação à presença da torcida visitante. O Galo nos bastidores garante que o Cruzeiro terá sim 10% da carga de ingressos. Uma reunião na Federação Mineira na próxima quarta-feira vai bater esse martelo. Volto no estúdio, Maurício, Mauricinho, um abraço para todas as crianças que assistem o GE. Jogadores do Atlético, a comissão técnica se reapresentam às 3 horas da tarde na Cidade do Galo e começam os trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. O Galo só volta a campo na quinta-feira da semana que vem, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Depois é o clássico contra o Cruzeiro, dia 22 na Arena MRV, domingo às 4 da tarde. Atlético e Cruzeiro, primeiro clássico da Arena MRV, que já está dentro de uma polêmica que foi criada por causa de estar presente ou não a torcida do Cruzeiro no clássico contra o Atlético. Nós procuramos algumas pessoas ligadas ao Atlético, o Atlético não vê problema nenhum nisso, nem entende por que dessa polêmica, viu, Cirilo? Porque a Polícia Militar vai dar o aval na reunião da federação. Tá ok, ela vai dar e vai dar como deu em outras. Vai dar como deu no Independência e lá a torcida pode ser dividida ou parcial, como já aconteceu várias vezes. Esse ano, por exemplo, vai dar o mesmo aval que deu em Uberlândia. Em Uberlândia, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético tinha 10% no estádio, no Parque do Sabiá. No Mineirão não é diferente. Então é a mesma polícia e é um estádio dentro de Belo Horizonte. Criado agora o estádio, então por que não daria esse aval e essa segurança para os torcedores? Vai dar sim, e o Atlético já mostrou isso, até para evitar tanta polêmica. O Atlético fez um vídeo institucional, você vai se lembrar agora, apresentando a Arena MRV para o Brasil. O vídeo rodou nas emissoras de televisão do Brasil inteiro. Convidando as pessoas a visitar a Arena MRV. Não tem objeção a ninguém, não tem exceção de torcida A ou torcida B. Ali todos são bem-vindos. A torcida do Flamengo, quando for jogar contra o Flamengo, a torcida do Santos, a torcida do Botafogo, a torcida do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro é um time de Belo Horizonte. O Atlético recorreu recentemente à Prefeitura de Belo Horizonte, recorreu à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para poder liberar o estádio. E agora o Atlético queria barrar uma torcida de Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro. Isso não vai acontecer, a gente já conversou com algumas pessoas do Atlético, não entendem nem por que essa polêmica, só vai esperar mesmo a reunião acontecer e essa reunião vai acontecer na semana que vem, no início da semana que vem, e vai mostrar a carga de ingressos que pertence ao torcedor do Cruzeiro e qual a carga de ingressos que pertence ao torcedor do Atlético. Estou com Emerson Romano e com Léo Figueiredo aqui no Rádio Esportes, nossos comentaristas nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate e esse é um bom tema para a gente falar também, e claro, com a participação dos nossos ouvintes, nosso internauta aqui na live, no Itatiaia Oficial e no @Itatiaia Esporte. Fiquei curioso pela sua manchete, meu caro Álvaro Damião, porque o atleta está voltando a treinar, não esteve trabalhando no início de semana, um espaço longo entre os jogos, mas tem gente que já está trabalhando, Damião? Trabalhando desde que terminou o jogo contra o Coritiba. Por quê? 2 jogadores não atuaram contra o Coritiba. Foram cortados na última hora, foi até surpresa para nós que estávamos no estádio, a ausência do Bataglia e também do Pedrinho. Os dois porque estavam no departamento médico e entraram de última hora no departamento médico. O Bataglia, dores no joelho direito, e o Pedrinho na coxa da perna direita. Os dois não atuaram contra o Coritiba, mas já começaram o trabalho no departamento médico para estarem liberados para o jogo contra a equipe do Palmeiras. E pelo que apuramos, eles devem sim ser liberados no final da semana. Já no final da semana, para os treinamentos normais e ficarem à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. O caso do Mariano
Mariano já é mais complicado, porque o Mariano teve a fisgada durante o jogo. O Mariano, ele já começou também os trabalhos no departamento médico do Atlético, mas para voltar na quinta-feira da semana que vem contra o Palmeiras é um pouco mais delicado. Pode ser que ele volte no clássico contra a equipe do Cruzeiro. Um outro jogador que está no departamento médico há um bom tempo, procurei também saber dele, né, a situação dele, é o Vargas. Se voltaria contra o Palmeiras, falou, não, é cedo ainda. Para o jogo contra o Palmeiras é cedo. Vamos pensar no clássico, mas para o jogo contra o Palmeiras é cedo. A reapresentação acontece às 3h na Cidade do Galo e o técnico Luiz Felipe Scolari começa os trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. Olha só, tá precisando daquele dinheiro extra para poder pagar as contas? Preste atenção. A Empresta tem o saque FGTS protegido. Você que trabalha de carteira assinada, sabia que dá para sacar o seu FGTS e o dinheiro cai na sua conta rapidinho? Não tem parcelas mensais, amparo em caso de demissão, 100% online e você tem a chance de ganhar R$1.000 toda semana sorteados pela Empresta. Pensou em saque FGTS? Pensou em Empresta? Chame no Zap 31 99258 0110 31 99258 0110. A gente falou aqui do time do Atlético, o Galo começou também, falamos do departamento médico, que já começou os trabalhos no departamento médico, mas começou no departamento de campo também. Sabe qual que é o departamento de campo? O de gramado. Rapaz, você falou ontem aqui no Rádio Esportes, né? Troca de gramado, Álvaro Damião. Tem o departamento agora de campo e o de gramado. O de gramado, o Atlético está trabalhando muito nele. Lá é trabalho intensivo, Cirilo. Trabalho intensivo para melhorar o gramado da Arena MRV e parte já está sendo trocada para o clássico contra a equipe do Cruzeiro. O Atlético fez uma experiência, foi positiva, muito positiva por sinal, aquela troca da grama ali na grande área, onde estava muito machucada, só que na intermediária, logo depois da grande área ali continuou bem machucado. Aí o Atlético vai fazer o que agora? Está fazendo o quê? Está trocando essa parte também para que ela fique semelhante à parte da grande área, que ficou com muita boa qualidade. Você dá a impressão até que ali está melhor do que do outro lado. Verdade, não é? Verdade, foi a troca recente que o Atlético fez do lado esquerdo das cabines de TV e de rádio, onde está posicionada ali, onde tem cadeira no fundo, né? Do outro lado não tem cadeira, o Aquela setor... parte não pega sol, né? Direito, a parte que não pega sol. O Atlético trocou por ali, onde monta palco para show, né? Enfim, e houve essa troca por ali também. Boa, Damião. Vamos chamar os comentaristas para falar um pouquinho do Atlético também. A gente segue falando aqui com o Álvaro e, é claro, com o Léo Figueiredo e com o Emerson Romano. Ô, Romano. Oi. Tudo bem, né? Bom dia. Tudo, bom dia. O Damião citou 2 caras aqui, ele citou 3, mas 2 caras do meio campo do Galo, o Batalha e o Pedrinho. Os 2 estiveram indisponíveis no jogo do fim de semana, na última rodada em que o Atlético esteve em campo e acabou saindo derrotado por então lanterna do campeonato. Qual o meio campo ideal do Galo na sua visão, com todo mundo à disposição, Romano? Muita gente vai falar assim, cada um tem seu meio campo, né? Essa que é a grande verdade. O meu meio campo seria Batalha e Zarate com Pedrinho. Porque o Batalha é o melhor volante que ele tem hoje e o Pedrinho é o jogador que mais se assemelha a um meia que não tem no elenco do Atlético e que o Filipão tá tentando transformá-lo aí nesse meia de criação, nesse cérebro do time, nesse distribuidor de jogadas, criador de jogadas. Então, por mais que o Otávio tenha jogado bem, eu acho que o Zarate pode acrescentar muito mais, até dar muito mais dinâmica a esse meio campo do que o próprio Otávio. Então, para mim, esse meio campo, no meu gosto, seria Batalha, Zarate e Pedrinho. Ô, Léo Figueiredo, qual o meio campo ideal do Galo e mais? Tá na hora do Zarate retomar a titularidade? E o Batalha e o Pedrinho fizeram tanta falta assim nesse jogo do fim de semana contra o Coritiba? Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Fizeram falta porque são jogadores acima da média. O Batalha, como disse o Romano, e eu concordo, é o melhor volante que tem o Atlético, não só no poder de marcação que ele tem, na imposição física que ele tem, mas principalmente na transição que ele consegue fazer. O Otávio, ele se limita muito apenas a marcar. O Pedrinho é um cara que tem um passe diferenciado, a famosa vitória no duelo 1 contra 1, que você ia falar vitória pessoal. A vitória pessoal, que nada mais é que é o cara driblador, que consegue sair ali, se livrar do marcador para conseguir iniciar uma jogada. Fizeram falta sim, Cirilo, principalmente num jogo em que o Atlético teve muita dificuldade para criar. Se você pega o seu volante, que tem a capacidade de passar do meio campo e ajudar, e o seu único quase armador, porque eu considero o Zarate também um armador, eu acredito que fizeram falta sim. E o meio campo ideal, a gente fala isso aqui 200 vezes, tá?
Tem o meio-campo que eu acho ideal, que o Romano acha ideal, que o Edu, que o Álvaro. O do ideal do Filipão tem 2 volantes, cara. 2 caras aí. Não adianta. O que me incomoda, e eu acho que aí o Filipão, a direção do Atlético, quem tá ligado a ele, comissão técnica, eles precisam trocar mais ideias assim, vamos jogar em casa, contra um time que a gente sabe que vai vir mais fechado, nós vamos ter mais dificuldade para criar. Pra que perder um tempo, pra que perder 45 minutos com 2 volantes, para no segundo tempo tirar um volante e colocar um meia? Por que não faz o contrário, hein? Por que não começa com o meia, fiz 2-0, aí eu tiro um meia, boto um volante, fico mais com a bola, fico mais seguro. Então, é uma questão de como ver o jogo. Se você pegar o Eduardo Cudê, o antagonista do Filipão e que era treinador do Atlético, o Filipão põe o time dele para marcar do meio campo para trás. O Cudê colocava quase do meio campo para frente. O Cudê ficava mais exposto. Mas ele recuperava muito mais bola e criava muito mais. O Filipão fica menos exposto, mas também ele não cria nem a metade do que criava. É uma questão de escolha. A escolha do Filipão não dá para ter um meio termo aí não, Cirilo? Sabe qual que é o meio termo que não dá para entender? É o Filipão falar que ele coloca o Alan Franco porque ele tá preocupado com o meio do Curitiba atacar o Atlético. No jogo que o Galo tá jogando contra o Lanterna na Arena MRV. Ele tá mais preocupado em marcar do que atacar. Esse é o problema do conceito do Filipão. E não adianta, gente. Nós podemos discutir, brigar, esbravejar. É a nossa visão. É a nossa visão. Dele. E tem um outro detalhe também. É aquele negócio de você não mudar o seu pensamento, não mudar a sua filosofia de jogo, porque os jogadores é que são obrigados a se adaptar à sua filosofia e não você a se adaptar à filosofia aos seus jogadores, né? Esse elenco não foi montado pelo Filipão. E o Filipão quer manter ali o seu estilo de jogo com a defesa sólida, 2 volantes, tendo um meia, só que ele precisa de 2 velocistas que o Atlético não tem. O Atlético não tem 2 velocistas como ele joga. E aí, manda, ou pelo menos é uma regra geral, que você tem que se adaptar. Você faz o omelete de acordo com os ovos que você tem. Mas ele tem lá o pensamento dele de não abrir mão disso. Então vai ficar esse reme-reme todo aí, ele marcando lá atrás e aí os caras que tem que jogar do lado se matando porque tem que voltar para ajudar e quando pega a bola já não tem forças para chegar lá na frente e o Atlético vai remar o barquinho dele aí até o final. Eu volto a repetir e tenho falado isso sempre, então a frase carrego comigo: só os mortos e os tolos não mudam de opinião. Pô, Romano. Ô Damião, me chama a atenção quando você fala do Mariano, porque se com o comando técnico anterior, aquela história de rodízio, a alteração de titulares era mais frequente, a lateral direita do Atlético passou bastante por isso também. Com o Filipão, nos jogos recentes, acabou troca de jogador, tem um time base e a lateral direita do Atlético tem o Mariano como um titular claro já há bastante tempo. O Saravia não vem sendo tão utilizado. Mariano se torna um problema caso tenha lesão confirmada, né, Álvaro? E é um problema ainda mais por quê? Porque ele foi substituído no jogo contra o Coritiba. Entrou o Saravia não jogou nada. O Saravia não conseguiu atuar como a torcida esperava, como o próprio Filipão esperava. Então essa é a preocupação. O Saravia está à altura porque o Atlético precisa de um lateral direito. Se não puder contar com o Mariano. O Saravia está à altura? Eu até acredito que sim. Acredito que ele tenha jogado mal aquela partida contra o Coritiba. Mas tem que entrar ligado. Porque muitos vão fazer a mesma pergunta, Saravia, que eu faço aqui agora. Se jogou mal contra o Coritiba, vai jogar bem contra quem? Se você jogou mal contra aquele time, que a marcação é horrorosa, que é o lanterna do campeonato, dentro da sua casa, você vai jogar bem contra quem? Contra o Flamengo no Maracanã? Contra o Palmeiras em São Paulo? Então essa é a pergunta, os caras têm que aproveitar melhor a oportunidade, não pode entrar como ele entrou no jogo contra a equipe do Coritiba. Aqui deixa eu falar de um outro assunto aqui rapidinho também. Sim. Eu falei aqui do gramado da Arena MRV, que está sendo trocado. Ontem não, segunda-feira, né? Eu estive com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e a gente fiz uma pergunta para ele sobre a categoria de base. Jogar ou não na Arena MRV. O presidente foi claro, não só para mim, como para os outros jornalistas que estavam ali. Para ter categoria de base, jogar na Arena MRV, tem que ter a troca de gramado, o que é programa sintética. Com esse gramado não dá para colocar uma carga muito grande de jogos aqui. Então, o torcedor do Atlético que quer ver as categorias de base jogando também na Arena MRV, o Atlético, nesse caso, teria que trocar a grama que existe hoje para uma grama sintética. O Atlético vai fazer essa troca? Ele está estudando, não confirmou se vai ou se não vai, e esse estudo só será apresentado após o Campeonato Brasileiro. Fala, massa atleticana, trago mais notícias do Galo. Mas antes,
Deixe o like no vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Nesta quinta-feira, 12 de outubro, a criançada atleticana ganhou um presente mais que especial. Em ação comemorativa do Atlético para o Dia das Crianças, o clube abriu espaço para que a criançada encaminhasse perguntas para o atacante Hulk. Entre os questionamentos, o camisa 07 respondeu sobre as expectativas para 2024, além de revelar o segredo para ser tão forte e marcar gols. Para mim foi muito especial. Desde que eu cheguei aqui eu olhava o projeto da arena, da nossa casa, ficava naquela ansiedade, naquela expectativa, queria jogar logo nela, e graças a Deus já estamos jogando. Com o apoio da nossa torcida então, para mim foi muito especial marcar esse gol no último jogo, e eu espero continuar fazendo muitos gols com essa camisa aqui. Desde a chegada do atacante à cidade do Galo, em 2021, foram 162 jogos, 89 gols e 26 assistências. Em 2023, 48 jogos, 89 gols e 9 assistências. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Até a próxima!